Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a mesma liturgia diariamente para os nossos irmãos e irmãs que seguem o cristianismo católico. Que beleza, né? Mesma liturgia nas celebrações mundiais. Todo o planeta. Acesse Paulo Roberto Maciel, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. É muito fácil, né? É só digitar Paulo Roberto Maciel. Se quiser ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente ao dia 23 de dezembro de 2024, segunda-feira da quarta semana do Advento, no ciclo de Natal, ano litúrgico C, onde se enfatiza o Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria com prefácio número 2 ou segundo do Advento. E para a comemoração, memória facultativa, temos São João Câncio, presbítero, ou seja, padre sacerdote. Eu pesquiso em sites fidedignos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e celebrações eucarísticas. Vamos às leituras. Primeira leitura do dia 23 de dezembro de 2024. Primeira leitura é do profeta Malaquias, hein? Leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 1º ao 4, do 23 ao 24. Assim fala o Senhor Deus: Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia da sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão, assim, fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 24, na Bíblia Vulgata, e 25 na Bíblia Hebraica, na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 4 ao 5 AB, 8º ao 9º, 10º e 14. Refrão retirado de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Repitamos: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima.
O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Repitamos: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Ó Rei, Senhor das nações, a pedra angular da igreja, vinde salvar a mulher e o homem que um dia formastes do barro. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. João é o seu nome. Lucas capítulo 1, versículo 63. A língua de Zacarias se solta. Lucas capítulo 1, versículo 64. Quando confessa a verdade de Deus na sua vida, Deus envia em nossas vidas o seu anjo para preparar nelas o caminho do Salvador. Também está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Muitas vezes o anjo do Senhor nos põe à prova, quer nos purificar como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. Malaquias 3, versículo 2. Não é agradável e geralmente achamos que não pode ser o Senhor a agir assim. Mas se nos abrimos à conversão que Deus quer realizar em nós, então não apenas a nossa língua, mas também nossos olhos, nossas mãos e nosso coração se abrem para Deus. Que a exemplo de Zacarias, acolhamos o Senhor que vem, mesmo em meio às provas de nossas vidas. Vamos a outras reflexões, temos mais duas aqui. Uma do livro Dia a Dia com o Evangelho. Olha, aqui diz o seguinte: admiração, louvação e alegria são os principais sentimentos que envolvem o nascimento de São João Batista. Admiração por parte da mãe do menino e de todos os que a conheciam. Louvação que sai da boca de Zacarias, cuja língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Alegria porque Deus tinha sido bom para com Isabel e lhe concedera a possibilidade de gerar um filho.
Dizer que os vizinhos ficaram com medo é indicar como eles sentiram em tudo isso a forte presença de Deus. Em tudo isso pousa soberana e discreta a mão de Deus, que interfere até na escolha do nome do menino. João significa Deus é piedade. Quanto ao recém-nascido, pode-se prever o seu destino pelo anúncio do anjo. Ele será grande diante do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 15a. Mais uma reflexão temos aqui no livro Palavra e Vida. Jesus, que nós temos nas mãos na celebração da Eucaristia, é o mesmo Jesus da manjedoura. A graça da salvação que ele deu aos pastores e aos reis magos é a mesma graça que ele nos oferece agora. Temos a liberdade de aceitá-la ou não. Se o nosso Natal for só troca de presentes, será vazio e se esvairá no dia seguinte. Ao contrário, será permanente, irá pelo ano novo todo, se aceitarmos o convite de renascimento interior, perdoando os que nos ofenderam. Então poderemos dizer com sinceridade: Feliz Natal a todos os irmãos indistintamente. Bem, aqui não fala nada sobre o texto bíblico, mas é uma mensagem que nós devemos ouvir e refletir. Bem, então é hora dos santos do dia. Eu disse inicialmente que pode-se fazer uma missa em memória facultativa a São João Câncio, ou de Kent, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1473 em Cracóvia, na Polônia. Vamos então à história desse santo. Sendo sacerdote, João Câncio se dedicou ao ensino durante muitos anos na Universidade de Cracóvia e depois assumiu o ministério pastoral da paróquia de Olkus, onde associou às suas grandes virtudes o testemunho de uma reta fé e foi para os seus colaboradores e discípulos um exemplo de piedade e caridade para com o próximo. De acordo com o site Comunidade Católica Canção Nova, São João Câncio nasceu em Kent, localidade da Polônia, em 23 de junho de 1390. Estudou na Cracóvia, ou em Cracóvia, onde ordenou-se padre. Cracóvia é uma cidade, né? Cidade de Cracóvia. Ali ordenou-se padre, sacerdote, e foi por muitos anos professor. Ele lecionou na universidade da própria cidade. Em seguida, exerceu a função de pároco de Ilkus. Na Universidade de Cracóvia, João ensinava a doutrina aurida. Explicava seus sermões ao povo com muito empenho, confirmando o exemplo de sua humildade, castidade e misericórdia para com todos. João discutiu com vários opositores, onde recebeu insultos. Olha, ele quando queria discutir dentro do seu conhecimento, né, tinha que acatar esses insultos. Com sua humildade, respondia a todos eles com graças a Deus. A piedade com que se ocupava das coisas de Deus somava para João muitos outros atos de humildade. Então, além do conhecimento que ele tinha, ele era humilde, é um santo da humildade. Embora estivesse à frente em ciência, não se vangloriava a ninguém. Poderia fazê-lo, mas ele quis ser santo, já era santo, e continuou mostrando essa santidade na humildade. Empenhado em algo maior do que somente o prestígio, a carreira e os materiais, João Câncio repetia frequentemente:
mais para o alto, exprimindo com este lema o seu programa de vida ascética. Sua vida foi distinguida principalmente pela caridade evangélica como uma marca franciscana. Realizava uma peregrinação para Roma quando a diligência em que viajava foi assaltada por bandidos. João foi roubado, mas percebendo que haviam deixado uma moeda em seu bolso, correu atrás dos bandidos para entregá-la. Comovidos com a atitude de João, devolveram todo o dinheiro do assalto. Olha que coisa, hein? Já pensou, gente? Esqueceram uma moeda e o santo foi devolver aos bandidos. E eles acabaram devolvendo todo o dinheiro do roubo. São João Câncio morreu nessa cidade, né, em Cracóvia, com 83 anos de idade. Uma idade, né, bem vivida, não é isso? Isso foi no ano de 1473. Sua canonização aconteceu em 1767, sob a presidência, né, no pontificado, melhor dizendo, de São Clemente II. Agora vamos a um santo também que chama muito a atenção de todos pela sua história. Santo do dia 23 de dezembro, São Cérvulo, o paralítico. Faleceu mais ou menos em 590. Paralítico desde a infância, pedia esmolas no pórtico de uma igreja de Roma e compartilhava com outros pobres o que recolhia. De acordo com o site wikipedia.org, São Cérvulo morreu em 590. Era um mendigo paralítico que passava todo o seu tempo rezando do lado de fora da igreja de São Clemente, em Roma. Seu dia de festa é 23 de dezembro. São Cérvulo era um homem santo que, paralisado por toda a vida, passava os dias em oração no pórtico da igreja de São Clemente, em Roma. Quando chegou a hora de sua morte, ele ordenou aos que o cercavam que cessassem o canto dos salmos, pois ele já tinha ouvido suas palavras serem retomadas pelos anjos do céu. São Gregório Magno descreve a cena em uma de suas homilias e parece que ele conheceu São Cérvulo pessoalmente. O hagiógrafo, aquele que fala dos santos, o hagiógrafo Alban Butler, escreveu em suas vidas dos padres mártires e outros santos principais o seguinte: neste santo foi exemplificado o que nosso divino Redentor nos ensinou sobre Lázaro, o pobre homem cheio de feridas que jazia no portão da casa do homem rico. Cérvulo era um mendigo e sofria de paralisia desde a infância. Nunca conseguiu ficar de pé, sentar-se ereto, levar a mão à boca ou virar-se de um lado para o outro. Sua mãe e seu irmão o levaram para o pórtico da igreja de São Clemente, em Roma, onde ele vivia das esmolas dos que passavam. O que quer que pudesse poupar de sua própria subsistência, ele distribuía entre outras pessoas necessitadas. Os sofrimentos e a humilhação de sua condição eram um meio do qual ele fazia uso mais excelente para a santificação de sua própria alma, pelo exercício constante de humildade, paciência, mansidão, resignação e penitência. Costumava implorar às pessoas devotas que lessem as Sagradas Escrituras, e ele as ouvia com tanta atenção que as decorava. Consagrava seu tempo cantando assiduamente hinos de louvor e ação de graças a Deus. E suas dores contínuas estavam tão longe de desanimá-lo ou distraí-lo que provaram ser um motivo mais premente para elevar sua mente a Deus com maior ardor. Depois de vários anos assim passados, sua doença tendo tomado conta de suas entranhas,
ele percebeu que seu fim se aproximava. Nos últimos momentos desejou que os pobres e peregrinos, que muitas vezes compartilhavam de sua caridade, cantassem hinos e salmos sagrados por ele, enquanto ele juntava sua voz a deles. De repente gritou: silêncio! Você não ouve a doce melodia e os louvores que ressoam dos céus. Logo depois de ter falado essas palavras, expirou e sua alma foi levada pelos anjos para a bem-aventurança eterna por volta do ano 590. O corpo de São Cérvulo foi enterrado na igreja de São Clemente e honrado com milagres, de acordo com o martirológio romano. São Gregório Magno conclui o relato que faz dele num sermão ao seu povo, observando que todo comportamento deste pobre mendigo, doente, condena em alto e bom som aqueles que, quando abençoados com boa saúde e uma fortuna abundante, não fazem boas obras nem sofrem a menor cruz com paciência tolerável. São Cérvulo, rogai por nós. Obrigado, São Cérvulo. Intercedei a Deus por aquilo que eu peço, que eu desejo. Obrigado, São Cérvulo. Santo do dia 23 de dezembro, Santo Ivo Bispo, faleceu em 1116. Restabeleceu a ordem entre os cônegos e muito agiu e escreveu a fim de promover a concórdia entre o clero e os poderes civis para o bem da igreja. De acordo com o site aletheia.org, Ivo nasceu por volta de 1040 na França. Numa família abastada, recebeu uma formação literária inicial que foi concluída em Paris, grande centro cultural da época. Continuou os estudos de teologia na abadia de Lebec, na Normandia, onde teve Santo Anselmo como professor e Lanfranco de Pavia, que se tornou arcebispo de Cantuária em 1070. Ivo foi então nomeado cônego de Nézeles, na Picardia, região histórica do norte da França, mas depois de alguns anos foi chamado a Beauvais pelo bispo daquela cidade, que se chamava Guido. O bispo lhe deu a tarefa de administrar o mosteiro dos cônegos regulares de Saint-Quentin, que acabara de ser fundado. Desempenhou o papel de superior de 1078 a 1090 e a fama de sua sabedoria espalhou-se. Tinha cerca de 50 anos quando o clero e o povo designaram bispo. Os primeiros anos do episcopado de Ivo foram marcados pelo confronto com o rei francês Filipe I, que contraíra um casamento irregular com Bertranda de Montfort. O bispo objetou, despertando a ira do rei, que o colocou na prisão. No entanto, após sua libertação, Santo Ivo retomou seus protestos tanto contra o rei quanto contra os bispos que eram a favor do monarca. Ele continuou a luta contra os abusos reais até que em 1104 Filipe I se separou de Bertranda e foi readmitido na comunidade católica pelo Papa Pascoal II. Em 1107, Santo Ivo teve a alegria de receber o Papa Pascoal em Chartres, onde exercia o bispado. Sempre foi defensor das decisões papais, por vezes contra o império, em virtude das investiduras dos bispos. Teve também que entrar em conflito com o seu capítulo por suas ideias reformadoras, que foram amplamente apoiadas pelo rei Luís VI, que sucedeu a Filipe I no trono da França em 1108. Finalmente, uma bula papal deu-lhe razão em 1114. Da sua obra episcopal, destacam-se cerca de 300 cartas, repletas de consultas canônicas e teológicas, práticas administrativas, etc. Além de vários escritos, são conhecidos 24 sermões, quase todos proferidos em sínodos e concílios, sobre temas dogmáticos, disciplinares ou litúrgicos. É considerado um profundo conhecedor da Bíblia e dos textos litúrgicos. Professando grande apego à doutrina da Igreja,
e cada um de seus escritos está repleto de citações bíblicas e da tradição. Morreu em 23 de dezembro de 1116 em Chartres e foi imediatamente considerado santo, nomeadamente nas dioceses de Beauvais e Chartres, que lhe conferiram um culto específico. Olha aí, história de Santo Ivo. Bonita história, hein? Agora temos o santo do dia 23 de dezembro, Torlaco. Mais um santo de 23 de dezembro, entre os vários que existem canonizados. São Torlaco de Skalholt, bispo, faleceu em 1193. Torlaco recebeu a ordenação sacerdotal aos 19 anos. Nomeado bispo de Skalholt, Islândia, dedicou-se à renovação moral do clero e do povo. Santa do dia 23 de dezembro, Santa Maria Margarida de Llywelyn, religiosa, faleceu em 1771. Foi uma viúva. Educou piedosamente seus 2 filhos, encaminhando-os ao sacerdócio. Dedicou-se depois à assistência aos pobres, enfermos e anciãos. Fundou em Montreal, no Canadá, a Congregação das Irmãs da Caridade. Santa do dia 23 de dezembro, São José Cho Yun Ho, mártir, faleceu em 1866. São José Cho Yun Ho foi morto a bastonadas, sendo ainda jovem, em Cheoncheon, na Coreia, no continente da Ásia. Sua morte aconteceu por ele seguir os passos de seu pai, o também mártir São Pedro Cho Hua Sou, os passos em sua fé cristã. Olha, um mártir por ser de Cristo Jesus. Santo do dia 23 de dezembro, Beato Nicolau Factor, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1583. Ele foi um franciscano que, abrasado de amor a Deus, foi várias vezes arrebatado em êxtase. Nicolau Factor faleceu em Valência, na Espanha, aos 63 anos de idade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer uma delas é melhor para nós, afinal de contas, vem de Deus, do nosso Criador, daquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Respeitemos. Ele só quer o nosso bem. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa: vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Eu quero encontrar você na glória do juízo final. Teremos corpos glorificados, com novas propriedades. Corpos como o de Jesus ressuscitado, quando ele atravessou paredes, mudou a aparência, desapareceu da frente dos discípulos em questão de segundos, quando estava na refeição. Andou sobre as águas. Já pensou? É um corpo, diferente, transformado, transfigurado. Teremos esse corpo. Para isso, temos que acreditar em Jesus como Deus, esse Deus uno e trino ao mesmo tempo. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, 3 pessoas numa só, num mistério que não nos cabe querer decifrar. Temos que ser batizados e nos arrepender dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.